Milionário surpreende ao atender pedido de mendiga negra que pede sobra sem esperar. Era uma manhã típica naquela metrópole sufocante, cheia de contrastes ferozes. Arranha-céus reluziam aço e vidro, enquanto nas calçadas empoeiradas, gente lutava por migalhas. Victor, o milionário conhecido por seu coração gelado e uma avareza quase lendária, caminhava apressado, o terno impecável cortando o vento denso entre a multidão. A boca fechada, o olhar duro. Nada o desviava do caminho. Até que no meio daquele caos barulhento surgiu ela, Mariana. A mendiga negra com olhos brilhantes, mas fundos demais para a esperança. Ela não estendeu a mão, não pediu moedas. Veio direto. Tem como me dar as sobras do que comeu, senhor? Victor parou. O mundo ao redor ficou estranho, como um telespectador preso em câmera lenta. Ninguém esperava. Sobras? Não dinheiro! O choque estampado no rosto de quem passava aumentou a confusão. Sussurros de choque corriam entre os espectadores. Ele vai fazer o quê? Dar o que sobrou? Tá doido, né? Mas Victor surpreendeu. Seu pulso bateu acelerado. A garganta apertou. Então, quase sem pensar, buscou no bolso uma caixinha com o que restara do almoço daquele dia. Entregou para Mariana e ela sorriu, leve como se tivesse ganhado o mundo. Um instante simples, mas estranho, carregado de tensão. O milionário frio, o símbolo da cidade escandalosa, atendera um pedido incomum que ninguém ousava fazer. Por que sobras e não dinheiro? Ele perguntou, curioso, quase desconfiado. Mariana sentou num banco perto, com uma postura que não parecia de quem está acostumada a ser ignorada. A pele negra dela, em contraste com o concreto cinzento, chamava a atenção. O rosto marcado por dores silenciosas, mas os olhos guardavam uma chama que cutucava algo em Victor. Ela explicou com voz firme mas suave. Por que o dinheiro some? As sobras têm história, têm valor. O alimento que sobra é respeito. Você sabe disso, mesmo que nunca tenha admitido. Cada palavra dela era um soco no peito do homem, que se orgulhava em controlar tudo, principalmente as emoções. A conversa deslanchou. Victor sentiu os muros internos facetados começarem a tremer. E então a bomba, Mariana confessou, com um sussurro que quase sumiu na rotina alucinada da rua. Que era herdeira de uma fortuna oculta, uma fortuna que ela deixou para trás, afogada nos traumas que carregava. Por que vivia nas ruas? Dor, abandono, rejeição, cada detalhe um tiro de realidade que colidia com a vida artificial que Victor alimentava. Enquanto isso, longe dali, Eduardo, o rival vicido e implacável de Victor, descobria a ligação entre o milionário e a indigente misteriosa. Sabia que atacar Mariana poderia desestabilizar Victor. Com um sorriso cruel, Eduardo traçava seu plano para destruir essa nova conexão incômoda, decidido a eliminar Mariana da equação. O barulho na rua pareceu mudo, quando dias depois Mariana desapareceu. Ninguém sabia onde. A dúvida corria rápida como fogo. Seria Eduardo o responsável? Ou algo mais sombrio? Victor, sozinho, com o peito apertado e braços tremendo, encarava a encruzilhada mais difícil da sua vida. Deixar sua rotina segura e sua fortuna intacta para salvar quem começou a importar, ou enfrentar o medo e o desconhecido,
sabendo que poderia perder tudo. Ele estava parado, entre o silêncio que gritava e a multidão indiferente. Será que teria coragem? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor estava parado entre o silêncio que gritava e a multidão indiferente. Será que teria coragem? O coração pulsava na mesma cadência do caos em volta. Ele sentia aquele nó na garganta, oprimindo suas emoções, mas os pensamentos voavam. E se ela estivesse em perigo? O medo o invadia, e um turbilhão de dúvidas tomava conta da sua mente. Então, do nada, um grito. Ajuda! Alguém, ajude! Os passantes pararam. O barulho da cidade, antes ensurdecedor, se transformou em um eco distante. Ele virou a cabeça e lá estava Mariana. Ela estava sendo puxada por um grupo de homens. Eles a arrastavam, rindo como se fosse um troféu. Sem pensar, Victor se lançou na direção dela. O instinto gritou mais forte que a razão. Solta ela! Gritou sua voz cortando o ar pesado de indiferença. Os homens pararam, surpresos. Mariana olhou para ele, seus olhos suplicantes, e um instante de conexão se formou entre eles. Um fio tênue de esperança em meio ao pânico. Os homens riram ainda mais com o desafio. E você acha que vai conseguir, riquinho? Ela é nossa agora? Mas Victor sentia algo mudando dentro dele, como se todo o seu passado de avareza estivesse se desmanchando. A adrenalina disparava, e cada batida do seu coração pulsava uma nova determinação. Não estou aqui para brigar. Só quero que ela fique livre, ele disse, sua voz mais firme do que antes. Um dos homens fez um movimento, como se fosse atacar. Victor levantou as mãos, não em rendição, mas apenas para tentar apaziguar os ânimos. E foi nesse momento que a reviravolta aconteceu. Um grito diferente cortou o ar. Parem! Parem tudo agora! Uma mulher apareceu, sua voz impositiva ecoando como um trovão no ar. Ela parecia uma figura poderosa, com a postura altiva e um olhar que desafiava tudo ao seu redor. O sotaque era familiar, como se ela viesse de um lugar que Victor conhecia bem. A mulher se aproximou e no instante em que a viu, Victor ficou paralisado. Era Amanda, sua ex-namorada, a única que o desafiava e o fazia se sentir vulnerável. Você não sabe com quem está lidando, ela gritou, e a multidão ficou em silêncio, olhando para aquele confronto. Mariana, ainda presa, olhou de um para outro, confusa. Os homens hesitaram, olhando para a mulher que parecia ser uma força da natureza. Soltem-na, ou vocês vão se arrepender. Amanda continuou. Ela é mais do que pode imaginar. As palavras dela eram como uma pétala caindo na tempestade, suaves, mas carregadas de promessa. E então, do meio da massa, um movimento sutil. Um dos homens, em um gesto de desafio, decidiu avançar para Amanda. Mas ela foi rápida, encerrando o momento com um golpe certeiro, fazendo o homem tropeçar. O choque percorreu a multidão. Victor olhou para Mariana. Os olhos dela estavam cheios de pavor, mas também de algo mais, um reconhecimento profundo. A vida que vivia nas ruas havia dado a ela uma percepção da qual ele nunca tinha sonhado. Quem é ela? Mariana perguntou com força. Mas antes que Amanda pudesse responder,
Um grito atravessou o ar novamente. Atrás de você! E nesse instante, a realidade começou a desmoronar. Eduardo, o rival implacável, surgira como uma sombra, com um sorriso maligno nos lábios, pronto para fazer o seu movimento. Ele tinha resposta para tudo. O destino entrelaçado de Mariana, Victor e Amanda estava prestes a ser revelado. E não havia como voltar atrás. Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que tudo isso significava? A conexão entre as três vidas estava prestes a explodir em uma verdade devastadora, que mudaria suas existências para sempre. E enquanto o caos se instalava, a pergunta pairava no ar: quem realmente era Mariana? A história estava apenas começando, e o tempo parecia estar se esgotando. Mariana estava presa, seus olhos se revezando entre Victor e Amanda, quando Eduardo apareceu como um fantasma. O sorriso dele era um tipo de veneno que parecia criar mais tensão no ar. Ah, Victor, você e suas escolhas, ele disse divertido, como se estivesse assistindo a uma peça ridícula. Victor sentiu a raiva fervendo. O que você quer, Eduardo? Deixe. Mas Eduardo apenas riu. Um som frio e calculado. Deixar em paz? Isso seria um erro, meu caro. Eu vim aqui para resolver contas. Ele deslizou os olhos para Mariana, como se a considerasse um objeto. E você, garota, é bem mais importante do que imagina. Amanda se moveu na frente de Mariana, protegendo-a. Se você encostar nela, vai se arrepender, ela disse, a voz firme. O clima estava eletricamente carregado, esperando pelo estalo que desataria a tempestade. Eduardo observou Amanda com um sorriso desdenhoso. Você não entendeu, não é? O jogo acaba aqui e agora. A última peça do quebra-cabeça é Mariana. Ele gesticulou, como se tivesse o controle da situação. Quem diria? Uma herdeira perdida nas ruas. E você, Victor, achou que só estava ajudando uma mendiga. Ele estava se divertindo com aquilo, e isso fez Victor querer socar aquele sorriso do rosto dele. Você não sabe nada sobre ela, gritou Victor, seu coração acelerando. Mas então, Eduardo produziu algo estranho de seu bolso. Um pequeno dispositivo que explodiu em luzes. A multidão parou e começou a murmurar. O choque tomou conta das expressões. Você se lembrou do antigo? Palhaço! Eduardo perguntou, suas palavras um sussurro envenenado. Eu não venci à toa. Este aqui é um dispositivo que revela segredos escondidos. E Mariana tem muito mais do que parece. Eduardo pressionou um botão e, de repente, uma imagem holográfica surgiu no ar. Fotos antigas que mostravam Mariana, mas agora vestindo roupas finas, cercada por pessoas ricas, alguns conhecidos de Victor. Um silêncio pesado tomou conta da cena. Todos olhavam, e a expressão de Mariana se transformou em confusão e desespero. O que? Isso não pode ser verdade! Sua voz temia. Victor, por um segundo, ficou paralisado. Conhecia aquelas pessoas. Eram figuras influentes, amigos da família, pessoas que ele nunca associaria com Mariana. No fundo, você sempre soube, Victor. Uma herdeira, uma princesa das sombras. Eduardo riu, mas seu olhar era gélido. A multidão murmura enquanto a realidade despenca sobre todos. O que ele pensava ser um ato de bondade, agora se tornava um espetáculo. Mariana se encolheu, como se a verdade estivesse despedaçando seu mundo. Eu deixei isso tudo para trás, ela disse, buscando um olhar de Victor, mas encontrando apenas confusão. Eu não sou essa pessoa. Amor,
Choque? Traição? O que Victor sentia? Não havia palavras. As vozes ao redor misturavam-se, enquanto ele tentava juntar os pedaços. Assistir uma mulher que ele entendia como vulnerável se desintegrar em uma revelação tão brutal era uma tortura. Mariana não era uma mendiga. Ela era muito mais. E assim, enquanto a revelação reverberava na multidão, um grito cortou o ar novamente. Ela pertence a mim! Uma voz poderosa irrompeu da multidão. Era a mãe de Victor. Ele estava tão embebido na nova informação que não percebeu sua chegada. A mulher enfrentava Eduardo, seus olhos ainda mais frios que os dele. Mariana olhou entre os dois, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Como você pode fazer isso, Victor? Eu não sou quem você pensa. E agora, tudo está perdido. A situação girava de forma incontrolável. O que estava escondido nas sombras agora estava à luz do dia. E nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. O que viria a ser de Mariana? Quem realmente era ela? O passado estava de volta e o futuro de todos começou a se descolorir, enquanto o caos reinava. Mariana estava presa, seus olhos entre Victor e Amanda, quando Eduardo surgiu como uma sombra ameaçadora. O sorriso dele era venenoso, cheio de prazer ao ver a confusão. Ah, Victor, você e suas escolhas! Haha! Disse ele, como se estivesse assistindo a uma comédia de erros. Victor sentiu a raiva fervendo dentro dele. O que você quer, Eduardo? Deixe-a em paz! A tensão na situação era palpável, quase elétrica. Eduardo simplesmente riu. Um riso calculado, frio. Deixar em paz? Isso seria um erro, meu caro. Eu não estou aqui para isso. Ele dirigiu o olhar para Mariana, que parecia uma presa a ponto de desmaiar. Você não tem ideia do que está realmente acontecendo. Amanda se pôs na frente de Mariana, uma defensora elétrica. Se você encostar nela, vai se arrepender, ameaçou, a voz firme e impositiva. O ar estava carregado, como antes de uma tempestade. Cada um esperando que o outro fizesse o primeiro movimento. Então, inesperadamente, Eduardo produziu um dispositivo pequeno de seu bolso. Um brilho ofuscante emergiu ao apertar um botão. Esse aqui revela segredos ocultos, e Mariana tem muitos segredos. A imagem holográfica que surgiu no ar mostrava Mariana cercada por pessoas em festas luxuosas, usando joias caras, sorrindo para câmeras. A confusão na multidão convergiu para uma única questão. Quem era realmente Mariana? Mariana, em choque, recuou. Não, isso não pode ser verdade. Sua voz tremia. Victor a observava, sem palavras. Como ele poderia ter perdido algo tão impressionante? Uma verdade que mudava tudo. O que ele pensava ser um ato de bondade, agora soava como um espetáculo de horror. Sim, e você, Victor, nunca enxergou como ela realmente é, Eduardo continuou. Agora com um tom triunfante. Uma herdeira! Uma princesa perdida entre os pobres. As murmurações na multidão aumentavam, como se todos estivessem compartilhando a mesma epifania. Mariana olhou para Victor, suas lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Como você pode me ver assim, Victor? Eu não sou quem você pensa que sou. O desespero na voz dela cortava fundo. O peito de Victor apertou num misto de medo e confusão. Ele queria entender, mas tudo o que conhecia começa a desmoronar. E nesse breve momento de desorientação, um grito rasgou o ar. Parem todos! Uma figura imponente surgiu. Era Clara, irmã de Mariana.
Victor mal acreditou em seus olhos. O que ela estava fazendo aqui? Clara, com um olhar de raiva, encarou Eduardo. Foi você que destruiu a vida dela. E agora vem aqui para brincar com o que você não entende. A multidão estava estupefata, quase paralisada. Eduardo hesitou. O controle que tinha antes começava a vacilar. A tensão explodiu quando Clara afirmou: Mariana pode ter abandonado tudo, mas a verdade é que ela nunca esteve sozinha. Nossos pais, eles não morreram. Eles a esconderam por uma razão. O murmúrio na multidão tornou-se um rugido. A razão? Victor ofegou, a mente em um frenesi. O que Clara estava dizendo? O que você quer dizer com isso? Um segredo épico, a fortuna e uma maldição. Clara continuou, a voz firme. Estamos todos ligados por um afeto escondido. Victor, você está em perigo assim como nós. Eduardo sabe disso. E ele não vai parar até que tudo esteja desmoronado. Os olhos de Mariana se arregalaram e uma nova onda de pânico a envolveu. Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que tudo isso significava? A conexão entre eles se entrelaçava em um novelo de promessas quebradas e dores infintas. Enquanto a realidade desmoronava, Eduardo aproveitou a oportunidade. E se eu disser que o tempo se esgotou, que a única forma de salvá-la é se juntando a mim? Sua proposição ecoou como uma bomba, mudando novamente a intensidade do momento. Com a multidão em expectativa, ele piscou para Victor. Escolha, Mariana ou tudo o que você sempre quis. Em um instante, tudo parecia convergir. O que seria a escolha de Victor? O tempo estava passando e ele sentia que sua vida mudava de maneira irremediável. A resposta estava dentro dele, mas a dúvida o consumia. O futuro de Mariana estava em suas mãos, e ele não sabia se tinha a coragem de arriscar tudo. Mariana estava presa, seus olhos entre Victor e Amanda, quando Eduardo surgiu como uma sombra ameaçadora. O sorriso dele era venenoso, cheio de prazer ao ver a confusão. Ah, Victor, você e suas escolhas, disse ele, como se estivesse assistindo a uma comédia de erros. Victor sentiu a raiva fervendo dentro dele. O que você quer, Eduardo? Deixe-a em paz. A tensão na situação era palpável, quase elétrica. Eduardo simplesmente riu, um riso calculado, frio. Deixar em paz? Isso seria um erro, meu caro. Eu não estou aqui para isso. Ele dirigiu o olhar para Mariana, que parecia uma presa a ponto de desmaiar. Você não tem ideia do que está realmente acontecendo. Amanda se pôs na frente de Mariana, uma defensora elétrica. Se você encostar nela, vai se arrepender, ameaçou, a voz firme e impositiva. O ar estava carregado, como antes de uma tempestade, cada um esperando que o outro fizesse o primeiro movimento. Então, inesperadamente, Eduardo produziu um dispositivo pequeno de seu bolso. Um brilho ofuscante emergiu ao apertar um botão. Esse aqui revela segredos ocultos. E Mariana tem muitos segredos. A imagem holográfica que surgiu no ar mostrava Mariana cercada por pessoas em festas luxuosas, usando joias caras, sorrindo para câmeras. A confusão na multidão convergiu para uma única questão. Quem era realmente Mariana? Mariana, em choque, recuou. Não! Isso não pode ser verdade! Sua voz tremia. Victor a observava sem palavras. Como ele poderia ter perdido algo tão impressionante, uma verdade que mudava tudo? O que ele pensava ser um ato de bondade agora soava como um espetáculo de horror. Sim, e você, Victor, nunca enxergou como ela realmente é.
Eduardo continuou, agora com um tom triunfante. Uma herdeira, uma princesa perdida entre os pobres. As murmurações na multidão aumentavam, como se todos estivessem compartilhando a mesma epifania. Mariana olhou para Victor, suas lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Como você pôde me ver assim, Victor? Eu não sou quem você pensa que sou. O desespero na voz dela cortava fundo. O peito de Victor apertou num misto de medo e confusão. Ele queria entender, mas tudo o que conhecia começou a desmoronar. E nesse breve momento de desorientação, um grito rasgou o ar. Parem, todos! Uma figura imponente surgiu. Era Clara, irmã de Mariana. Victor mal acreditou em seus olhos. O que ela estava fazendo aqui? Clara, com um olhar de raiva, encarou Eduardo. Foi você que destruiu a vida dela, e agora vem aqui para brincar com o que você não entende? A multidão estava estupefata, quase paralisada. Eduardo hesitou. O controle que tinha antes começava a vacilar. A tensão explodiu quando Clara afirmou: Mariana pode ter abandonado tudo, mas a verdade é que ela nunca esteve sozinha. Nossos pais... Eles não morreram. Eles a esconderam por uma razão. O murmúrio na multidão tornou-se um rugido. A razão? Victor ofegou a mente em um frenesi. O que Clara estava dizendo? O que você quer dizer com isso? Um segredo épico é a fortuna e uma maldição. Clara continuou, a voz firme. Estamos todos ligados por um afeto escondido, Victor. Você está em perigo assim como nós. Eduardo sabe disso. E ele não vai parar até que tudo esteja desmoronado. Os olhos de Mariana se arregalaram e uma nova onda de pânico a envolveu. Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que tudo isso significava? A conexão entre eles se entrelaçava em um novelo de promessas quebradas e dores infintas. Enquanto a realidade desmoronava, Eduardo aproveitou a oportunidade. E se eu disser que o tempo se esgotou, que a única forma de salvá-la é se juntando a mim? Sua proposição ecoou como uma bomba, mudando novamente a intensidade do momento. Com a multidão em expectativa, ele piscou para Victor. Escolha, Mariana ou tudo o que você sempre quis. Victor! Mariana gritou, o desespero em seu tom. Ele poderia ver a verdade nos olhos dela. Um piscar de luz que estava se apagando. Mas antes que pudesse responder, um estrondo ecoou. Uma explosão. O chão tremia. A expectativa da multidão se transformou em caos. Todos gritaram, correndo para se proteger. E Victor viu Mariana ser empurrada, enquanto a fumaça, espessa como um pesadelo, cobria tudo. Ele não a via mais. Desesperado, o coração acelerado, ele lutou para se desvencilhar a multidão em pânico. Mariana! Ele gritou, mas o som se perdeu na confusão. A visão em torno dele se tornava um borrão tumultuado. Barulhos de sirenes começando a distorcer a realidade. Onde estava ela? O que estava acontecendo? O medo cravou-se em seu peito. Vitória! Então um corpo caído entre os escombros. Era Clara. O olhar dela estava vazio, mas antes que ele pudesse compreender, a súbita revelação atingiu o estômago dele como um soco. Clara! Gritou desesperado. Ela era a chave para tudo isso! Às vezes a luta nos revela caminhos inimagináveis. E nesse momento, enquanto o caos se desenrolava ao redor, a única certeza que Victor tinha era que nada seria como antes. O jogo estava mudado. E ele nem mesmo sabia qual era seu próximo movimento. A fumaça subia em nuvens densas enquanto Victor se esforçava para encontrar Mariana.
O coração pulsava com força, quase como se quisesse escapar do peito. Clara! Ele gritou. As palavras ecoavam, mas só o caos respondia. Ele se abriu caminho entre as pessoas que corriam, gritando, desesperadas. A visão de Clara caída no chão era um soco no estômago. O corpo dela estava imóvel e Victor sentiu um frio percorrer sua espinha. Não, não, não! Ele se lançou até ela, esquecido do resto, a adrenalina convertendo seu medo em determinação. Ao se aproximar, ele viu que havia algo em suas mãos, um pequeno objeto brilhante. Clara! Ele sacudiu a irmã dela, mas não houve resposta. A multidão estava em desespero. Mas ele não conseguia desviar o olhar do que Clara tinha segurado. Com um movimento rápido, ele tirou da palma dela um colar. Uma joia rica, cravejada de pedras preciosas. O brilho que emana parecia pulsar com um significado oculto. Nesse instante, uma voz ecoou. Ah, finalmente a verdade vem à tona. Era Eduardo, surgindo do meio da fumaça como um espectro. O sorriso dele era como uma lâmina afiada, cortando a tensão à sua volta. Eu sabia que algo como isso iria acontecer. Clara, filha perdida e esquecida, escondendo segredos que deveriam ficar enterrados. Victor se virou, o olhar fixo em Eduardo, a raiva fervendo. Você fez isso! Por que trouxe Clara aqui? Eduardo apenas riu, uma risada seca e cheia de prazer. Ela é parte da equação, meu caro. Equação? Mariana apareceu, enrugada em dor, os olhos arregalados, confusa e assustada. Do que você está falando? Eduardo olhou para Mariana com um brilho nos olhos. Você não percebe? A história de Clara e a sua estão entrelaçadas de uma forma que você nunca imaginou. Vocês duas têm mais em comum do que se pode sonhar. Ambas são herdeiras de um legado que vai muito além das ruas. Victor fez uma expressão de incredulidade. Isso não faz sentido. Clara não tem nada a ver com isso. Tem sim, disse Eduardo, a voz agora cortante como uma navalha. Ele apontou para o colar. Isso é a prova. A fortuna da família não é apenas terreno e dinheiro, mas uma linhagem que se estende por gerações. Elas são descendentes de uma linhagem real. Isso nunca foi sobre dinheiro. É sobre poder, controle. Victor sentiu a terra tremer sob seus pés. Mas isso não pode ser verdade. A incredulidade o consumia enquanto olhava para Clara, que parecia estar voltando à consciência. Ela olhou para o colar. Onde você encontrou isso, Victor? Perguntou, sua voz baixa, cheia de emoção. Estava na sua mão, Clara. O que isso significa? Significa que eu não sou apenas a irmã da mendiga. Eu sou parte de algo muito maior. Mas eu não quero isso! A angústia nos olhos de Clara era palpável. Fui criada longe desse mundo e da dor que ele traz. A multidão começou a murmurar. O choque era visível. As pessoas paradas, absorvendo cada palavra. A tensão crescente ficou quase insuportável. Eduardo, percebendo a dúvida crescente entre o público, sorriu, satisfeito. E se eu disser que há outros segredos? Que há mais herdeiros e que o seu futuro, Mariana, pode não ser tão simples assim? Ele gesticulou dramaticamente como um maestro da tormenta. A linhagem real pode estar viva nas ruas. E você, Victor, está no meio disso tudo. Sem saber.
que está prestes a se tornar o elo de uma corrente histórica. O coração de Victor parou por um momento. As palavras dele reverberaram, ecoando na mente dele. O que isso significava para Mariana e para si mesmo? Tudo o que ele acreditava se despedaçava. Mas antes que pudesse digerir, o chão sob os pés dele começou a tremeluzir. Um estrondo se ouviu à distância. Eduardo olhou com um sorriso triunfante. Eis que a verdadeira batalha se inicia. Prepare-se, Victor, porque agora o jogo realmente começou. E então, enquanto observava o caos se intensificar, uma nova verdade pairava no ar, pesada e cheia de possibilidades. O colar brilhava em sua mão, como se estivesse chamando o futuro, e Victor sentiu um nó no estômago. Seria Mariana a chave para a salvação de todos eles ou a causa da destruição? O que estaria por vir? A fumaça subia em nuvens densas, enquanto Victor se esforçava para encontrar Mariana. O coração pulsava com força, quase como se quisesse escapar do peito. "Clara!" ele gritou. As palavras ecoavam, mas só o caos respondia. Ele se abriu caminho entre as pessoas que corriam, gritando, desesperadas. A visão de Clara, caída no chão, era um soco no estômago. O corpo dela estava imóvel e Victor sentiu um frio percorrer. Era Eduardo surgindo do meio da fumaça como um espectro. O sorriso dele era como uma lâmina afiada, cortando a tensão à sua volta. Eu sabia que algo como isso iria acontecer. Clara, filha perdida e esquecida, escondendo segredos que deveriam ficar enterrados. Victor se virou, o olhar fixo em Eduardo, a raiva fervendo. "Você fez isso! Por que trouxe Clara aqui?" Eduardo apenas riu, uma risada seca e cheia de prazer. "Ela é parte da equação, meu caro." "Equação?" Mariana apareceu, enrugada em dor, os olhos arregalados, confusa e assustada. "Do que você tá falando?" Eduardo olhou para Mariana com um brilho nos olhos. "Você não percebe? A história de Clara e a sua estão entrelaçadas de uma forma que você nunca imaginou. Vocês duas têm mais em comum do que se pode sonhar. Ambas são herdeiras de um legado que vai muito além das ruas." Victor fez uma expressão de incredulidade. "Isso não faz sentido. Clara não tem nada a ver com isso." "Tem sim", disse Eduardo, a voz agora cortante como uma navalha. Ele apontou para o colar. "Isso é a prova. A fortuna da família não é apenas terreno e dinheiro, mas uma linhagem que se estende por gerações. Elas são descendentes de uma linhagem real. Isso nunca foi sobre dinheiro. É sobre poder, controle." Victor sentiu a terra tremer sob seus pés. "Mas isso não pode ser verdade." A incredulidade o consumia enquanto olhava para Clara, que parecia estar voltando à consciência. Ela olhou para o colar. "Onde você encontrou isso, Victor?" perguntou, sua voz baixa, cheia de emoção. "Estava na sua mão, Clara. O que isso significa?" "Significa que eu não sou apenas a irmã da mendiga. Eu sou parte de algo muito maior. Mas eu não quero isso!" A angústia nos olhos de Clara era palpável. "Fui criada longe desse mundo e da dor que ele traz." A multidão começou a murmurar. O choque era visível. As pessoas estavam paradas, absorvendo cada palavra. A tensão crescente ficou quase insuportável. Eduardo, percebendo a dúvida crescente entre o público, sorriu, satisfeito. "E se eu disser que há outros segredos, que há mais herdeiros e que o seu futuro, Mariana, pode não ser tão simples assim?" Ele gesticulou dramaticamente, como um maestro da tormenta. "A linhagem real pode estar viva nas ruas,
E você, Victor, está no meio disso tudo, sem saber que está prestes a se tornar o elo de uma corrente histórica. O coração de Victor parou por um momento. As palavras dele reverberaram, ecoando na mente dele. O que isso significava para Mariana? E para si mesmo? Tudo que ele acreditava se despedaçava. Então, um tremor intenso sacudiu o chão. A multidão se arrepiou, gritos começaram a ecoar, e Victor mal teve tempo de se preparar. Uma fissura se abriu na calçada, e parte da terra começou a desmoronar. Ele viu Clara sendo sugada, seu corpo escorregando, e, no entanto, ela agarrou com força o colar. «Victor!» Clara gritou, a voz dela se perdendo em meio ao caos. O desespero tomou conta. Antes que ele pudesse se mover, uma sombra apareceu atrás de Eduardo. Era a mãe de Victor. «Você!» Ela gritou com um apontar acusatório. «O que fez com minha família?» Eduardo riu, a arrogância escorrendo de cada poro. «Você deveria saber que a história nunca é o que parece, não é? Assim como você, meu bem, pertence a este jogo». No final, a explosão de um carro deixou a multidão em estado de pânico. O caos se instaurou e, dentro da confusão, Eduardo fez um gesto e a fissura se alargou ainda mais. No meio da gritaria, Victor olhou para Mariana, que agora estava paralisada, a incerteza brilhando em seus olhos. A fissura engoliu não apenas a terra, mas algo muito mais importante. O que se encontrava nas profundezas dela era desconhecido. Uma verdade que poderia mudar tudo. Uma oportunidade ou um horror. «Mariana, temos que sair daqui!» Victor gritou. Mas então, o colar que Clara segurava reluziu de maneira estranha. A luz cortou o ar e, de repente, antes que qualquer um pudesse reagir, a mochila de alguém ao seu lado se abriu e fotografias velhas começaram a voar. Eram fotos de um passado que ninguém conhecia, mas que estava ligado a todos ali presentes. Mariana olhou para as imagens. «O que é isso?» Sua voz era um sussurro cheio de terror e fascinação. Victor se virou para ela e a pergunta pairou no ar. O que é essa nova e chocante verdade? E com as revelações a caminho e o perigo crescendo ao redor, como eles iriam navegar por tudo isso? O tempo estava se esgotando e o futuro se tornava cada vez mais incerto. O colar brilhava intensamente na mão de Victor. A luz refletia nas pedras preciosas, e enquanto a multidão assistia, cada um com a respiração suspensa, uma tensão palpável preenchia o ar. Mariana olhava para o objeto, seus olhos misturando confusão e medo. «O que isso significa?» perguntou a voz quase um sussurro. Antes que Victor pudesse responder, algo chocante aconteceu. Clara começou a recitar algo em voz alta, como uma oração esquecida. «A linhagem deve ser protegida. Os segredos não podem ser revelados». As palavras escapavam dela de forma convulsiva. Os olhos dela brilhavam e a expressão era de pura determinação. O que estava acontecendo? Victor olhou para o rosto dela. Um misto de admiração e preocupação. «Clara, o que você está fazendo?» A sua pergunta foi engolida pelo barulho do caos à sua volta. O olhar de Eduardo se desviou e um instante de hesitação cruzou seu rosto. «O que você está fazendo, Clara? Acorde para a realidade!» Ele avançou. Mas Mariana fez uma frente como se protegesse um tesouro. «Fique longe dela!» E naquele segundo, enquanto as palavras de Clara ecoavam, o chão sob seus pés começou a se agitar novamente. Mas não era apenas a fissura que se alargava. De repente, um brilho azul começou a emanar do colar.
Em um piscar de olhos, uma onda de luz envolveu Clara. O que estava acontecendo? Victor ficou paralisado, sem saber se deveria correr ou ficar. Depois de um instante de pura luz, onde tudo parecia brilhar como um novo amanhecer, Clara desapareceu. Apagou-se como uma estrela que se extingue. O grito de Mariana ecoou, cortando o ar, e Victor sentiu seu coração acelerar. Clara! Não! Eduardo riu. Um riso que ecoava como um trovão frio no tumulto. Viu isso? Vocês achavam que a linhagem era só uma história. Mas a verdade é que Clara está presa em outro lugar. Vídeo que nunca vamos conhecer. Os olhares em torno dele eram de choque e incredulidade. Victor sentiu o mundo girar. Não, isso não pode ser verdade. Ele estava cercado por pessoas que pareciam tão perdidas quanto ele. Eduardo não estava apenas brincando. Ele tinha um poder. Mas o que mais ele sabia? Clara não era a única que sabia, Victor. Você também está ligado a tudo isso. E agora, você tem uma escolha. A verdade que você procura, ou ignorar e viver na escuridão. As palavras de Eduardo pareciam frenéticas. Um convite para o abismo. Mariana, agora em lágrimas e com um olhar devastado, segurou o colar como um fardo. E se ela realmente estiver perdida? E se tudo o que soubermos estiver em jogo? E num lampejo de clareza, Victor percebeu. Isso não é apenas sobre a fortuna ou um passado glorioso. É sobre nós, sobre as vidas que foram moldadas por escolhas erradas. Ele encarou Eduardo, fedendo a arrogância. O que você quer de mim? A única coisa que desejo, Victor, é vê-lo escolher. O que você mais ama, ou o que nunca soube que tinha? Eduardo começou a rir. A escolha levará você a um lugar que pode descortinar segredos mais profundos do que imagina. E eu não posso esperar para ver o que você decide. Oh, antes que as palavras evaporassem no ar, o colar começou a vibrar. E de dentro dele, algo se formava. Uma figura nebulosa começava a surgir como uma sombra. O que é isso? O coração de Victor disparou. Ele estava à beira de um colapso. Era Clara, mas não da maneira que a lembrava. Uma versão dela distorcida, com os olhos mudando de cor, como se estivesse presa entre dois mundos. Victor! Sua voz ecoou, misturando-se com os lamentos da multidão. Clara! Ele estendeu a mão, mas a figura dela começou a se dissipar. O colar quase queimava nas mãos de Mariana, como se estivesse esfregando a verdade em suas faces. Mas nada fazia sentido. Você precisa decidir, Victor. Eduardo estava torcendo como um espectador ansioso. O tempo está se esgotando e o próximo deslize pode levá-los a um caminho do qual não há retorno. Os olhares na multidão se tornaram um mar de expectativas. O destino estava em suas mãos, mas o que realmente desejava? O tempo parecia paralelizar. Se somente soubesse, antes que pudesse articular qualquer resposta, a luz do colar explodiu em uma luminosidade ofuscante. E tudo o que Victor conhecia estava prestes a mudar para sempre. E em meio ao brilho, um murmurinho ecoou: escolha agora. O que um gesto poderia desvendar? E qual seria a verdadeira natureza do que sinalizava a escolha? A escuridão se aproximava e as revelações estão logo atrás. O que viria a seguir? O colar brilhava intensamente na mão de Victor. A luz refletia nas pedras preciosas. E enquanto a multidão assistia, cada um com a respiração suspensa.
Uma tensão palpável preenchia o ar. Mariana olhava para o objeto, seus olhos misturando confusão e medo. O que isso significa? Perguntou, a voz quase um sussurro. Antes que Victor pudesse responder, algo chocante aconteceu. Clara começou a recitar algo em voz alta, como uma oração esquecida. A linhagem deve ser protegida. Os segredos não podem ser revelados. As palavras escapavam dela de forma convulsiva. Os olhos dela brilhavam e a expressão era de pura determinação. O que estava acontecendo? Victor olhou para o rosto dela, um misto de admiração e preocupação. Clara, o que você está fazendo? A sua pergunta foi engolida pelo barulho do caos à sua volta. O olhar de Eduardo se desviou e um instante de hesitação cruzou teu rosto. O que você está fazendo, Clara? Acorde para a realidade. Ele avançou, mas Mariana fez uma frente, como se protegesse um tesouro. Fique longe dela. E naquele segundo, enquanto as palavras de Clara ecoavam, o chão sob seus pés começou a se agitar novamente. Mas não era apenas a fissura que se alargava. De repente, um brilho azul começou a emanar do colar. Em um piscar de olhos, uma onda de luz envolveu Clara. O que estava acontecendo? Victor ficou paralisado, sem saber se deveria correr ou ficar. Depois de um instante de pura luz, onde tudo parecia brilhar como um novo amanhecer, Clara desapareceu. Apagou-se como uma estrela que se extingue. O grito de Mariana ecoou, cortando o ar, e Victor sentiu seu coração acelerar. Clara, não! Eduardo riu, um riso que ecoava como um trovão frio no tumulto. Viu isso? Vocês achavam que a linhagem era só uma história, mas a verdade é que Clara está presa em outro lugar, e agora você está sozinho, Victor. No fundo da mente de Victor, uma questão ecoava com desespero. O que Clara realmente sabia? Isso era apenas o começo de uma confusão ainda maior. Mas foi quando ele olhou para Mariana. Ela respirava rápido, chorando, quando tudo mudou. A figura que surgira diante dele antes, agora coruscava de uma maneira estranha. O colar começou a vibrar novamente e o ar ao redor começou a condensar. Você está ligado, disse Eduardo, balançando a cabeça lentamente com um sorriso de triunfo. Victor, você é a chave para a linhagem. Você também é parte disso. As palavras portaram o ar como uma faca afiada. Victor sentiu uma onda de pânico. O que você está dizendo? Eu não sou nada disso. Ele se virou para Mariana em busca de apoio, mas os olhos dela estavam cheios de dor. Ela parecia tão desolada quanto ele. Você não tem ideia do que está acontecendo, Victor. Você precisa decidir agora. Mariana implorou, a voz tremendo. O chão sob eles ruiu um pouco mais, e os gritos continuaram, uma sinfonia de pânico em meio ao caos. Mas Eduardo se adiantou, desferindo um desafio. A verdade é que seu passado pode não ser apenas uma história empoeirada. O que se esconde nessa linhagem é uma conexão direta com um grupo secreto, uma sociedade que busca descobrir os segredos da vida e da morte. O riso dele era gélido, como se ele fosse o maestro de um horror iminente. Sociedade? O que você está tentando dizer? Victor estava em choque, a adrenalina bombeava nas veias e a tensão se eleva a um ponto de ruptura. O chão tremia, mas as palavras de Eduardo reverberavam mais do que os tremores da terra. Sua mãe, Victor, ela não morreu. Ela é parte dessa sociedade. Esqueceu disso?
a revelação despencou sobre ele, pesado como um fardo. Ela fez um pacto para proteger vocês. E Clara não é apenas a irmã da mendiga. Ela é o elo que pode manter essa sociedade em segredo. Você e Clara são o que eles estavam procurando. Os olhos de Victor se alargaram. Mas isso não pode ser verdade. O peito apertou. A dor era intensa. O que se escondia naquela teia de mentiras? Ele sentiu que as paredes começavam a se fechá-los e a verdade ecoava nas profundezas da mente. E, nesse momento de escopofobia, alguém na multidão gritou: "Olhem!" A luz azul do colar intensificou, ganhando vida própria, como se estivesse prestes a revelar algo muito mais profundo. Victor sabia que a escolha estava prestes a se exacerbar no clímax das revelações. Mas o que isso significaria para todos? A chance de descobrir toda a verdade ou ser consumido por ela? O que aconteceria a seguir? A história ainda não tinha terminado, e a nuvem de incertezas pairava, esperando para precipitar um vendaval de mudanças. O que realmente estava em jogo? A coragem estava na decisão, mas quem poderia fazer a escolha certa? O colar brilhava intensamente na mão de Victor, refletindo a luz com uma intensidade quase hipnotizante. A multidão ficou paralisada, assistindo como se aquele momento surgisse de um filme. O caos ao redor parecia se afastar, enquanto Mariana olhava fixamente para ele, seus olhos falando de medo e desespero. "O que isso significa?" Ela sussurrou, quase sem fôlego. Clara começou a murmurar novamente, sua voz ressoando como um eco distante. "A linhagem deve ser protegida. Os segredos não podem ser revelados." Cada palavra dela parecia vibrar no ar, como se convocasse um poder ancestral. O olhar de Eduardo respondeu a isso com um brilho de troféu. "Que você está tentando fazer, Clara? Você não sabe o que isso pode provocar." Sua voz estava cheia de desprezo e ansiedade. Victor sentiu a pressão no peito aumentar. "Clara, o que está acontecendo?" "Esse colar? O que você sabe?" Sua mente girava. Ele sempre pensou que a história de Clara e Mariana fosse apenas uma coincidência trágica. Mas agora tudo parecia interligado por fios invisíveis. Eduardo avançou um passo, a arrogância estampada. "Victor, você ainda não entendeu? A verdade é que Clara e Mariana não são apenas estranhas. Elas fazem parte de uma linhagem real. E agora você também." O tom dele era um desafio, como se estivesse prestes a arremessar uma bomba no centro da sala. "Não, isso não pode ser verdade." Victor sentiu um nó na garganta, enjoado e perdido. "Eu não sou nada disso." Enquanto sua voz ecoava, a terra sob seus pés começou a tremer de novo, mais forte agora. O sentido de urgência crescia e a tensão em torno deles crescia como uma tempestade. Mariana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurou o colar em sua própria mão. "O que significa isso para nós? Viver nesta nova realidade é totalmente esmagador." A dor em seu tom fez o coração de Victor apertar. Ele queria protegê-la. Mas como? As palavras de Clara cortaram a atmosfera. "O colar é a chave. Se você decidir usá-lo, vai abrir um portal para essas verdades ocultas." No instante em que suas palavras se dissiparam, "Escolha o seu destino." Eduardo gritou, um semblante enigmático nos olhos. O tempo se arrastava. E no coração de Victor, a batalha entre a certeza e a dúvida se intensificava. E antes que pudesse raciocinar,
Clara desapareceu. Um grito de Mariana, agudo e desesperado, ecoou como um grito distorcido que cortou o ar. Mãe! O silêncio após a forte luz era ensurdecedor. O que era real e o que não era? O tempo estava contra eles enquanto a fissura se expandia sob seus pés. Victor, o que fazemos agora? Mariana estava quase paralisada, seus olhos fixos na escuridão que começava a engolir tudo. Precisamos fazer algo. O rugido do caos estava se transformando em um eco distante, e a sensação de perda pairava mais do que o medo. Mas a luz do colar pulsava, agora trazendo flashes de imagens, vozes do passado ecoando em seu interior. Segredos que ele nunca soube. Era um chamado. O que ele faria agora? Ele olhou nos olhos de Mariana, viu a esperança e uma determinação fervente surgirem. Nós vamos encontrar Clara. Juntos, vamos decifrar isso. Uma decisão firme tomou conta dele. Um choque de adrenalina. O colar reluziu, como se estivesse respondendo à coragem deles. Victor estendeu a mão e disse: Vamos lá, querida. O nosso destino nos aguarda. Nesse momento crucial, a luz envolveu os dois, e a multidão ao redor parecia ter desaparecido. O mundo estava prestes a se transformar. Um destino desconhecido na linha do horizonte. Enquanto tudo girava em torno deles, a pergunta fervia. O que realmente estava guardado em suas próprias histórias? A verdadeira jornada agora começava, e a ansiedade misturava-se com a esperança, como se o futuro estivesse ao alcance. O que mais aguardava por eles na escuridão? Agora, a chave para o próximo capítulo da vida deles estava prestes a ser revelada. Você não pode perder, não é mesmo? Então, amiga ou amigo, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final, porque queremos ouvir você. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos nessa jornada.